أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد جاء في كتاب الله التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى في كتابه التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء أيضا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي إخوتي، نحمد الله، الحمد لله نحمد الله لبلوغنا هذا شهر رمضان ولبلوغنا هذا اليوم الجمعة، يوم الجمعة الآخرة، شهر رمضان، شهر رمضان الذي قال سبحانه وتعالى عنه: الذي أنزل فيه القرآن. وتنزيل القرآن يأتي لنا بتعليم والتدريس، لذلك يقال أن شهر رمضان شهر التعليم وشهر التدريس وشهر أيضا شهر التذكرة وشهر التفكر. وهناك أيضا لنا أن نتدبر القرآن في هذا الشهر ونتفكر عن حالنا وحال المسلمين في كل عالم. فإن شاء الله سوف نتكلم اليوم عن بعض الموضوعات عن المسلمين وعن حالنا اليوم, inshallah. Caros irmãos, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, rendemos nosso louvor e declaramos nosso amor e direcionamos nosso amor a Allah subhanahu wa ta'ala pelo fato de nos permitir chegar a esse mês de Ramadã. E também, além de chegar ao mês de Ramadã, poder jejuar durante esse mês de Ramadã até chegar à última sexta-feira do mês de Ramadã. Esse mês de Ramadã, a respeito do qual o Corão nos lembrou que foi o mês no qual o Corão foi descido. Sobre essa descida já abordamos algumas vezes, algumas interpretações que os sábios colocaram sobre isso, que não se trata simplesmente da questão da revelação do Corão, porque historicamente não está comprovado que realmente a revelação de fato começou no Ramadã, mas sim em dois tipos de descida. Uma das descidas é a possibilidade do anjo Gabriel, do Jibril, ter acesso à mensagem do Corão e trazê-la para nós, como explicou o Imam Al-Waqidi. E também, a outra também é o fato que seria no mês do Ramadã que o Corão foi gravado na memória do profeta alayhi salatu wassalam, como diz Imam Al-Ash'ari. Então, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele, antes mesmo da revelação do Corão, de trazido o Corão por Jibril, ele já sabia o Corão na sua memória. Por isso que às vezes o Jibril recitava o Corão, o profeta recitava mais, alayhi salatu wassalam, recitava mais rápido que o Jibril. Ao ponto que o próprio Corão alerta o profeta alayhi salatu wassalam para não apressar a sua língua a respeito disso. Também o mês de Ramadã é o mês do Corão, porque também é o mês onde o profeta alayhi salatu wassalam fazia a revisão do Corão com seus sahabas. Isso também acaba com algumas calúnias e algumas deturpações que são ditas a respeito da vida do profeta alayhi salatu wassalam sobre a transmissão da mensagem do Corão. O profeta alayhi salam sempre foi preocupado em transmitir a mensagem do Corão tal como ele recebeu, e por isso que a gente aprende a ler o Corão como primeira ciência. Você entrou no Islã, primeira coisa aprende a ler o Corão e a gente lê ela tal como ela foi revelada. Não é uma questão de ler em árabe e ler não é uma questão de povo, mas é manter a mensagem na sua originalidade, porque também é manter a sua espiritualidade. Por isso que no mês do Ramadã também o profeta sallam, junto com os sahabas e alguns que eram escribas dele, fazia a revisão do Corão inteiro. Mas mais do que isso, o mês de Ramadã também é o mês de reflexão sobre o Corão, e é por isso que se diz muitas vezes o mês de Ramadã que é o mês de aprendizado.
Por isso que se diz do Ramadã que o Ramadã é uma escola. Aí na escola a gente tem livro de referência. O nosso livro de referência é a mensagem do Corão. Por isso que o mês do Ramadã é o mês da gente adquirir o ilm. E não só ma'arifa, mas o ilm no conhecimento na sua essência e no seu sentido espiritual. O conhecimento que te torna melhor, não é o conhecimento que te torna pior. Se é um conhecimento que te torna pior, o que não acrescente em você espiritualmente, aquilo na verdade é só um khabar, é uma informação. Mas ela não chegou a virar um conhecimento. Então o mês de Ramadã também é uma escola para que a gente estude e tenha o conhecimento que nos leve a Allah subhanahu wa ta'ala, no sentido original, no sentido mais literal mesmo, linguístico do termo Sharia, que é o caminho que leva à fonte. Então é o mês onde o nosso conhecimento, o nosso ilm nos faça avançar na nossa Sharia, no nosso conhecimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que é um mês também de reflexão sobre o Corão. É um mês de reflexão sobre o Corão, um mês de meditação sobre o Corão, mas um mês principalmente de partir dos conceitos principais do Corão, dos focos das mensagens principais do Corão, para tirar lições para nossas próprias situações a nós e também para a situação dos muçulmanos como um todo, da situação da comunidade muçulmana como um todo. Para nós mesmos, trata-se primeiro de você trabalhar para que no mês de Ramadã, você não saia do mês de Ramadã igual ao que você entrou. É que você não saia do mês de Ramadã pior do que você entrou. Que a gente trabalhe, que cada mês de Ramadã que a gente saia um pouco melhor do que a gente entrou. E que essa qualidade que a gente adquiriu no mês de Ramadã, que a gente possa manter essa qualidade fora do mês de Ramadã. Isso é justamente a nossa luta diária. Por isso que, por exemplo, alguns sábios, inclusive, associam, tem divergência sobre isso, mas o jejum dos 6 dias de Shawwal, por exemplo, a isso, como se fosse uma pequena continuação de você manter na sua memória as lições, as batalhas que você venceu no Ramadã, para que você continue mantendo aquilo no ano inteiro. Que tem aquele hadith, inclusive, que fala que quem jejuou o Ramadã acrescentou os 6 dias de Shawwal, é como se ele jejuou os 360 dias do ano lunar. Então, esse é um lembrete para nós, é uma recordação para nós trabalharmos a manter as qualidades que a gente adquiriu no Ramadã. Muitas vezes a gente ouve dizer que durante o Ramadã os shayatin são amarrados. Sim, realmente, talvez os qorin que estão com a gente, talvez outros shayatin a força deles foram reduzidas. Isso mostra o quê? Que os defeitos que repetimos no mês do Ramadã, é a hora da gente aprender a nos reconhecer que esses defeitos realmente somos nós. Não tem mais como acusar shaitan. Tem um hadith do profeta Islam onde conta que Yamul Qiyamah, as pessoas que vão estar no Jahannam, eles vão se reunir. Cada um vai querer acusar o outro. Um vai dizer, eu estou aqui por causa de você. Outro vai dizer, eu estou aqui por causa de você. Aí daqui a pouco, de acusação em acusação, eles vão chegar a uma unanimidade. Um voto unânime. De que quem é o responsável deles todos estarem lá é o Shaitan. Aí vão lá encontrar o Shaitan para perguntar para ele. Ele vai falar, não, eu não fiz nada para vocês. Eu apenas sussurrei. Eu apenas fiz sussurro em vocês, mas quem agiu, quem decidiu foram vocês. E o mês de Ramadã é o mês que a gente tem a possibilidade de avaliar nossas ações sem os efeitos do sussurro, por exemplo, de Shaitan. Então, os defeitos que a gente repete no Ramadã, que a gente aprenda a focar neles, trabalhar a superar eles, porque tem muita probabilidade, não que necessariamente isso, mas tem muita probabilidade que esse defeito seja realmente um defeito nosso, seja realmente um defeito que está já entranhado em nós e que a gente trabalhe justamente com a recordação, com a leitura do Corão, com a oração. Na hora da oração, a oração não é por nada que é salat, é a conexão. Não é uma simples oração, é uma conexão, um momento de conexão entre você e seu Criador. É por isso que quando você recita Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala te responde. Quando você recita a Surat al-Fatiha, você tem a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é um momento de conexão, um momento de ligação direta. Então é um momento de você parar, meditar sobre suas ações, o que você tem de defeito e trabalhar a melhorar. Às vezes a gente não enxerga nossos defeitos. Às vezes nosso próprio ego não nos permite enxergar nossos defeitos. Ramadã é a oportunidade da gente parar e olhar, isso realmente é meu. Mas que isso seja entre você e Deus. E trabalhe a melhorar isso entre você e Deus. E wallahi, se você trabalhar a melhorar isso entre você e Deus, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar o caminho para você se melhorar. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê o caminho a nós todos para que possamos nos melhorar. Também, um outro ponto que é importante para nós mesmos, em relação ao mês de Ramadã, além de trabalhar a melhorar os nossos defeitos, trabalharmos também a melhorar a nossa relação com o nosso din de forma geral.
a nossa filosofia de vida. Entender o Islã como uma filosofia de vida completa, que tem ciências, que você estuda. Trabalhar também a melhorar nossa relação com o nosso din, como que eu lido com o meu din, como que eu levo essa filosofia de vida que eu escolhi a sério. Como que eu acredito que aquilo, na verdade, não vou dizer que vai ser as soluções dos problemas da minha vida, mas aquilo, na verdade, é o meu libertador. Que muitas vezes, infelizmente, a gente enxerga o din, as obrigações do din, o rezar, jejuar, que são todos os presentes que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, a zakat, o hajj, como pesos. O mês de Ramadã, geralmente, acontece que a gente faz ele com mais empolgação, a gente quer rezar mais vezes. Então, se eu consigo fazer esse esforço tudo no mês de Ramadã, que eu trabalho então depois do mês de Ramadã a entender que conforme conseguir fazer tantos esforços, conseguir fazer tantas orações, conseguir ficar tanto tempo fazendo tarawih, conseguir ficar tanto tempo fazendo tahajjud, conseguir ler tantas áreas do Coran, conseguir visitar tantos irmãos, conseguir me controlar para não ficar com raiva tantas vezes. Por que eu não consigo fazer isso depois do Ramadã para que eu proteja meu din? Porque o meu din é o ouro que eu tenho para apresentar ao meu Criador. Então, que a gente trabalhe também, inshallah, a olhar esse aspecto da nossa relação com o próprio din mesmo que a gente está implementando, que a gente está vivendo. Por isso que o profeta sallam tem um hadith, hadith falava isso, relatava isso, na verdade, eu me satisfaço, tá? Eu estou totalmente satisfeito, me traz garantia. Raditu billahi rabban wa bi Muhammad rasulullah wa bi Islam dinan. O Islam, o movimento constante para meu estado original, o movimento constante para o salam, a paz perfeita, o equilíbrio perfeito, para meu Criador, isso daqui me satisfaz. Mas não é de satisfazer, é só de satisfazer que aquilo me completa, aquilo é completo para mim. Então, quando o Coran diz, hoje completei, na verdade, não é só a completude da mensagem, mas é a completude dessa filosofia de vida ser suficiente para você realizar, você conseguir alcançar as necessidades que você tem nesse mundo. O Allah subhanahu wa ta'ala nos permite enxergar a beleza do nosso din, nos permite que esse din seja suficiente para nós e que realmente a gente possa tirar dele todos os proveitos e todas as vantagens para melhorar tanto a nossa fé e tanto a nossa relação com os outros. Porque seu din nunca é completo enquanto você não resolver o problema da horizontalidade. Muitas vezes a gente quer focar na verticalidade, quer se achar superior, e muitas vezes temos que tomar cuidado, porque isso pode nos levar a uma arrogância que nos faz julgar os outros, que nos faz sempre nos achar melhor que os outros, e inclusive são pecados graves, o qual a gente não enxerga. Então os dois têm que ir junto. O melhor comportamento faz parte da fé. Muitos hadiths do profeta ﷺ citando isso. O melhor de vocês é aquele que tem o melhor comportamento com as pessoas. Então o melhor comportamento é uma qualidade do mu'min, é uma qualidade fundamental daquele que tem a fé, é uma qualidade necessária daquele que tem a fé, é o melhor comportamento com todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só com os seres humanos. Se preocupar com a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala é se preocupar com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque você sabe que uma coisa pertence a alguém e você faz tudo para não estragar aquela coisa porque pertence a essa pessoa. Quer dizer que você respeita a pessoa. Se você não respeita alguém, você não zela pelas coisas da pessoa. Então, se a gente faz isso entre nós seres humanos, o que dirá fazer isso com Allah subhanahu wa ta'ala? Então, zelar com as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecer as qualidades de todas as criaturas. Qualquer criatura tem suas qualidades e, acima de tudo, os seres humanos com quem você convive, reconhecer suas qualidades e rezar para o melhor. Ninguém é perfeito, mas quando uma pessoa não é perfeita, rezar para a melhoria das pessoas, procurar o melhor para todo mundo, é uma qualidade fundamental do mu'min. Inclusive, muitas vezes a gente comete o erro como muçulmano de desejar que todo mundo, fora nós, todo mundo vai para o inferno. Muitas vezes a gente tem esse discurso, às vezes, no limite egoísta, é um pouco arrogante. Tem um dos filhos de Adam, alayhi salam, que a súplica dele para Allah subhanahu wa ta'ala, a única coisa que ele queria de Allah subhanahu wa ta'ala é que todo mundo entre no paraíso. A preocupação dele é isso. Todo dia ele fica sofrendo. Ó Deus, ele não falava, ó Deus, me coloque no paraíso só não. Ó Deus, coloca todo mundo no paraíso. Então ele não foi como o Shaitan, quando os anjos chegaram no Shaitan, falou, parece que um de nós vai ser amaldiçoado. O Iblis falou, não, eu vou fazer doar para vocês. Ele esqueceu ele mesmo. Ele não foi que nem Shaitan, que esqueceu ele mesmo e fez doar para os outros. Ele não foi também que nem alguns de nós que, na verdade, esquece todo mundo e só pensa em nós. Não. Ele foi alguém que pediu para ele, mas pediu para que Allah subhanahu wa ta'ala faça que todo mundo seja orientado, que todo mundo entre no paraíso. Claro que o fato de alcançar a Jannah, ou Jahannam, vai depender também do livre-arbítrio da pessoa. Então isso não vai acontecer. Mas pelo fato dele ter o coração puro, de querer o bem para todo mundo,
ele alcançou o paraíso por causa disso. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça que a gente tenha o coração puro, que ama as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, todas as criaturas, sem exceções, saber reconhecer as qualidades das criaturas, porque isso faz parte, na verdade, da valorização de nosso din, da melhoria da nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin innahu huwal ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله الصلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. Então, caros irmãos, a gente falou do nossa responsabilidade individual, do nosso trabalho individual de aproveitar das lições do Ramadã e que cada um saia com pelo menos uma qualidade no Ramadã. A gente está no final do Ramadã. Então pense em alguma qualidade, algum hábito que você tentou adquirir no Ramadã, mesmo que você não consiga, nem que seja uma coisa pequena, nem que seja sorrir para alguém por dia. O sorriso é uma caridade, como diz o profeta Islam. Sorrir para alguém é uma sadaqa. Você ajudar alguém a levantar uma montaria, a subir na sua montaria é uma sadaqa. Você tirar um empecilho do caminho é uma sadaqa. Aliás, é mais do que uma sadaqa, é o nível básico da fé. O muçulmano que não tem capacidade de ver um empecilho no caminho e tirar, para colocar, para não atrapalhar a passagem das pessoas. Olha só, preocupação com as criaturas, ele na verdade não tem o mínimo da fé. A fé no Islã é uma ação. Então, que pensemos pelo menos em uma qualidade que a gente adquiriu, ou pelo menos tentou adquirir no Ramadã, e que a gente tente repetir isso durante o ano inteiro até o próximo Ramadã. Inshallah, a gente vai subindo degrau por degrau. E sempre o início é difícil, mas não desistam. Imam Sha'rawi dizia que ele rezou a tahajjud, que é a oração de madrugada, durante 40 anos. Durante os 20 primeiros anos, aquilo era peso para ele. Durante os 20 últimos anos, aquilo virou uma adicção para ele. Mas a adicção no bom sentido, do que aquilo trazia tanta paz para ele, tanta tranquilidade para ele, que ele não conseguia mais se afastar daquilo. Não é à toa que o profeta, alayhi salatu wassalam, toda vez que chamava Bilal para fazer o azan, dizia, arihna bihi, nos dá o descanso com ela. Muitas vezes a gente, quando reza, a gente não vê o descanso. Uma oração é um momento de descanso absoluto, onde sua mente se recompõe, onde seu espírito se recompõe, onde sua alma se reencontra, onde você se encontra com você mesmo. Então, às vezes a gente não consegue enxergar isso e com o tempo, talvez algumas pessoas conseguirem enxergar no Ramadã. Se conseguir, tenta manter aquele fio. Você conseguiu manter isso com caridade, tenta manter aquele fio. Você conseguiu manter isso com ser gentil com um parente, tenta manter aquele fio. Você conseguiu no Ramadã reatar a sua relação com algum irmão, algum parente, algum familiar, alguém, tenta manter aquilo, tenta reforçar aquilo. Você conseguiu com isso, com fazer doar para pessoas para quem você não fazia doar, tenta manter aquele fio. O pequeno fio que seja qualquer pequeno hábito, você conseguiu manter isso só dizendo Bismillah antes de começar qualquer ação que você está fazendo, tenta manter aquele fio. E inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala não só vai colocar isso na nossa balança, mas isso vai ser um degrau a mais na nossa evolução espiritual. Mas além de nós, a gente também tem que pensar também na situação da nossa umma, porque a gente falou que o mês do Ramadã é o mês do Coran, o mês do Ramadã também é o mês da nossa umma, porque o Coran é a mensagem que foi trazida para a nossa umma. Umma, eu não gosto muito do termo de nação, essas coisas, eu gosto mais da noção de mãe-idade, porque umma é o que vem da mãe é que tudo é mãe-idade, então eu chamo de mãe-idade. Então é o momento de a gente pensar na nossa mãe-idade islâmica, a nossa situação. Qual contribuição cada um de nós pode fazer para melhorar a situação da umma? A gente, muitas vezes, cada mês de Ramadã, cada ano, acontece uma coisa na Palestina. Cada Ramadã, sempre está vendo gente, os invasores da Palestina, agredindo os irmãos lá, batendo neles na nossa frente. Nós todos vemos isso, não é? Será que a gente lembra até para o mínimo do mínimo fazer doa para que ela proteja essas populações contra as injustiças que eles estão sofrendo? Cada Ramadã, a gente está vendo em alguns países, por exemplo, no meu próprio país, às vezes, ataques, por exemplo, de movimentos que se dizem terroristas. Gente que até que pessoas tentam associar ao Islã. O muçulmano no Ramadã, o ato de fé dele é para ir matar outro muçulmano. Da onde sai isso? Isso mostra que a ação deles são ações de bandido. Isso a gente tem que repetir. No meu caso, por exemplo, no caso do meu país, Burkina Faso, por exemplo, eu sei claramente porque essas pessoas, a gente conhecia eles como bandidos mesmo, traficantes de drogas, tá? Que foram armados depois para invadir a Líbia e depois
viraram, mas essas pessoas cometem crimes. Qual é a nossa responsabilidade de pensar nessas pessoas? Será que a gente senta em algum momento, levantar a mão para fazer doar para essas pessoas? Que isso também, se a gente fez isso no Ramadã, que isso não pare no Ramadã. Que depois do mês do Ramadã a gente continue rezando para essas pessoas. É um mês também que a gente tem que pensar e lembrar daqueles que nos antecederam na fé. Aqui mesmo no Brasil, houve muçulmanos que começaram uma revolta, não sei se o termo revolta é correta, porque revolta é como se você está indo contra uma ordem, mas que começaram um movimento de reivindicação de direitos básicos do ser humano, que é a coisa mais básica, que é a libertação do ser humano, a liberdade, o livre-arbítrio simplesmente do ser humano. Seres humanos foram escravizados à força, porque eles foram raptados, porque a narrativa também mentirosa que colocam como se os africanos vendiam seus irmãos. Não é assim, eles raptavam as pessoas. Meu pai se chamava Alta Volta, porque o português seguia um rio para subir lá, para ir pegar as pessoas. Portanto, o rio dava a impressão de voltar de novo para o mar, por isso que chamaram de Alta Volta, bem antes mesmo da colonização francesa. Eles foram escravizados, trazidos de força aqui, mas essas pessoas não perderam a sua fé. Isso é uma reflexão para nós. A pessoa perdeu a liberdade. Ele foi amarrado, trazido de força para um lugar, sofreram todas as brimadas, sofreram todos os sofrimentos, abandonaram a fé deles nunca. E continuaram sofrendo todas as perseguições. Mas, além disso, lutaram também para se libertarem. Em nome da fé deles. Em nome da fé deles, em nome da filosofia de vida que escolheram, que dá libertação para eles, que dá liberdade, porque só a Allah subhanahu wa ta'ala eles devem obediência absoluta. Então, qualquer injustiça, eles resistiram a essa injustiça. E foi no mês de Ramadã, a chamada revolta dos malês, por exemplo. E às vezes a gente esquece que aconteceu no mês de Ramadã, e inclusive aconteceu na destruição da mesquita deles, que muitas vezes também é importante a gente trazer essa memória, porque faz parte da história da nossa umma. Se fala assim, tal mesquita, a primeira mesquita do Brasil. Não, tinha mesquitas aqui no Brasil. Não é porque era mesquita de escravizados vindo da África que ela tem que ser negligenciada. Teve sábios muçulmanos aqui no Brasil. Teve até escravizado no Brasil um certo Diallo, que foi até nos Estados Unidos, ele escreveu o Corão inteiro de cor. Levaram ele depois para a Inglaterra, fizeram até... Estava aqui no Brasil. Você tinha gente que tinha o Corão inteiro memorizado, escreveram. O ponto é que essas pessoas aqui no Brasil foram perseguidos. Assim como os muçulmanos estão sendo perseguidos na Palestina, estão sendo perseguidos na Nigéria, estão sendo perseguidos em vários lugares do mundo. É a mesma coisa. E está acontecendo isso hoje. Não acabou o Islã no Brasil assim do nada. Eu gosto de falar que o Islã, em relação ao Brasil, se a gente for chamar de religião de matriz africana, se existir essa denominação, o Islã é uma religião de matriz africana. Mas, mais do que tudo, cada muçulmano tem que entender que o Islã é uma religião brasileira. Se ela tem que ser entendida como religião. Para nós é uma filosofia de vida completa, mas se tem que ser entendida como religião, uma religião genuinamente brasileira. Mas até hoje tem gente que nos chama de estrangeiro no Brasil. Chama o Islã de religião estrangeira no Brasil. Mas por quê? Porque muçulmanos que estiveram aqui no Brasil, praticaram o din dele, foram testemunhas da justiça, foram perseguidos e foram massacrados e sofreram um genocídio. É hora da gente também aproveitar do mês do Ramadã e nesse final do Ramadã fazer súplica para essas pessoas que sofreram esse martírio, porque eles também são martírio, assim como nossos irmãos da Palestina também que morrem sobre as balas assassinas do sionismo armado, do sionismo terrorista, tem que dizer isso também. Eles também são irmãos martírios, como os irmãos que morrem em países como Burkina, Nigéria, Mali e outro, sob os ataques também daqueles que foram armados pela NATO, também são martírios. Se a gente lembra dessas pessoas, fazer súplica para essas pessoas, que eles estejam na situação melhor, que Allah subhanahu wa ta'ala melhore nossa fé, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nossa umma sempre, e que cada um de nós, inshallah, seja um caminho de proteção para seu outro irmão, que cada um de nós seja um caminho de luz para seu outro irmão, porque nossas súplicas, nossas falas, nossos desejos, nossos corações, Allah subhanahu wa ta'ala ouve nossas súplicas. Então, na oração, toda vez que o imam levanta, diz Sami Allahu liman hamida. Então, hamd é você não só declarar o amor a Allah subhanahu wa ta'ala, mas também as suas súplicas também fazem parte do hamd. Então, seus pedidos a Allah subhanahu wa ta'ala também fazem parte do hamd. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala faça que nossos duas sejam atendidas e que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine o túmulo daqueles que nos antecederam na fé, aqueles que lutaram entre nós, que nos deu a coragem, a força e a fé
que eles tiveram para nos mantermos firmes e coerentes com a mensagem do Islã, sem nenhuma violência. Tem que ser claro que o que a gente está falando são pessoas que resistiram à injustiça, mas não praticaram violência contra ninguém, mas se mantiveram firmes, não abandonaram a fé deles, apesar da perseguição. Tanto que outros foram deportados de volta para a África, por exemplo, na Palestina. Há anos e anos eles sofrem, mas estão lá mantendo a fé. Em Burkina Faso, apesar das mentiras, em Mali, em Níger, apesar das mentiras de tentar associar terrorismo ao Islã, a maioria da população continua muçulmana e sabe fazer a diferença entre esse terrorismo e o Islã. Então, essa coragem, essa qualidade de enxergar a beleza do Islã e não deixá-la se perder, é isso que uma das lições que é importante a gente manter em relação à nossa Ummah. Que Allah subhanahu wa ta'ala melhora a nossa fé, nos conceda as recompensas do mês de Ramadã, faça com que cada um de nós possa entrar no Jannat al-Firdaus, pelo Bab Rayyan, a porta dos jejuadores, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça de nós todos leitores do Coran, recitadores do Coran. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله